Olá concurseiro e concurseira, seja muito bem-vindo ao canal Questões para Concurso. Hoje trouxemos a primeira parte da leitura da Lei Orgânica do Município de Osasco. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixe um comentário para nos ajudar. Sugerimos que acompanhe a leitura. Bons estudos. Lei Orgânica. Lei Orgânica do Município de Osasco VSP. Título 1. Da Organização Municipal. Capítulo 1. Do Município. Artigo 1º. O Município de Osasco, unidade do Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno, no pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por esta lei e pelas demais leis que adotar, respeitados os princípios estabelecidos pela da República e pela Constituição do Estado. Artigo 2º. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Parágrafo 1º. São símbolos do município a bandeira, o hino e brasão. Parágrafo 2º. As cores oficiais do município figurar nas dependências, veículos, placas, distintivos e outros bens da administração pública municipal. Artigo 3º. Constituem bens do município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam. Capítulo 2. Da competência do município. Seção 1. Da competência privativa. Artigo 4º. Ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Inciso 1. Legislar sobre assunto de interesse local. 2. Elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. 3. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. 4. Manter, com a cooperação técnica financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. 5. Elaborar orçamento anual e plano plurianual de investimentos. 6. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. 7. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. 8. Dispor sobre a organização, administração e execução de serviços locais. 9. Dispor sobre a administração, utilização e alienação de bens públicos. 10. Organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único dos servidores públicos. 11. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. 12. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 13. Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano, bem como limitações urbanísticas convenientes à ordenação de seu território, observada a lei federal. 14. Conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros. 15. Cassar a licença que houver concedido ao estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança, aos bons costumes, ou às suas finalidades, fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento do estabelecimento. 16. Estabelecer servidões administrativas necessárias à administração de seus serviços, inclusive a de seus concessionários. 17. Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação. 18. Regular a disposição, o traçado e as demais condições dos bens públicos de uso comum. 19. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de paradas dos transportes coletivos. 20. Fixar os locais de estacionamento de táxis e demais veículos. 21. Conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivo e de táxi, fixando as respectivas tarifas. 22. Fixar e finalizar as zonas de silêncio e de trânsito e tráfego em condições especiais.
23. Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais. 24. Tornar obrigatória a utilização da estação rodoviária, quando houver. 25. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar a sua utilização. 26. Prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino de lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza. 27. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, observadas as normas federais pertinentes. 28. Dispor sobre os serviços funerários e de cemitérios. 29. Regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. 30. Prestar assistência na emergência médico-hospitalar de pronto-socorro, por seus próprios serviços ou mediante convênio com instituição especializada. 31. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativa. 32. Dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidos em decorrência de transgressão de legislação municipal. 33. Dispor sobre registro, vacinação e capturas de animais, com a finalidade precípua de erradicar as moléstias de que possam ser portadores ou transmissores. 34. Estabelecer e impor penalidade por infração de suas leis e regulamentos. 35. Promover os seguintes serviços: a. Mercados, feiras e matadouros. b. Construção e conservação de ruas, vias e logradouros municipais. c. Transporte coletivo estritamente municipal. d. Iluminação pública. Inciso 36. Regulamentar o serviço de carro de aluguel, inclusive o uso de taxímetro. 37. Assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações, estabelecendo os prazos de atendimento. 38. Regulamentar, licenciar, permitir e fiscalizar as atividades de comércio ambulante. Parágrafo 1º. Os serviços funerários e de cemitério serão organizados e prestados diretamente pelo município ou poderão ser outorgados através de concessão, mediante prévia licitação, com autorização da Câmara Municipal através de lei própria. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 36 de 2021. Parágrafo 2º. A organização e a administração dos serviços de Zona Azul ficarão a cargo, exclusivamente, do Departamento de Trânsito do município. Seção 2. Da competência comum. Artigo 5º. É da competência comum do município, da União e do Estado, observada a Lei Complementar Federal, o exercício das seguintes medidas. Inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os estilos arqueológicos. 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 7. Preservar a fauna e a flora, bem como as áreas de importância ecológica para o município. 8. Organizar o abastecimento alimentar. 9. Promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 13. Fiscalizar nos locais de venda,
peso, medidas e condições sanitárias dos gêneros alimentícios. Seção 3. Da competência suplementar. Artigo 6º. Ao município compete suplementar a legislação federal e a estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse. Capítulo 3. Das vedações. Artigo 7º. Ao município é vedado: Inciso 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. 2. Recusar fé aos documentos públicos. 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferência em favor de uma pessoa de direito público interno contra outra. 4. Subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. 5. Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou orientação social, assim como a publicidade da qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 6. Outorgar inserções de anistia fiscal, ou permitir a remissão de dívidas, sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato. 7. Exigir ou aumentar tributos sem lei correspondente que o estabeleça. 8. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibido qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. 9. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. 10. Cobrar tributos. Alínea E em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicado a lei que os instituiu ou aumentou. 11. Utilizar tributos com efeito de confisco. 12. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoa ou bens, por meio de tributos. 13. Instituir imposto sobre alínea A. O patrimônio, renda ou serviço da União, do Estado e de outros municípios. B. O templo de qualquer culto. C. O patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei federal. D. Os livros, jornais periódicos e o papel destinado à sua impressão. Parágrafo 1º. A vedação do inciso 13, alínea A extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Parágrafo 2º. As vedações do inciso 13, alínea A, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente ao bem imóvel. Parágrafo 3º. As vedações expressas no inciso 13, alínea o B e o C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Parágrafo 4º. As vedações expressas no inciso 7 a 13 serão aquelas regulamentadas em lei complementar federal. Título 2. Da organização dos poderes. Capítulo 1. Do Poder Legislativo. Seção 1. Da Câmara Municipal. Artigo 8º. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal. Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Artigo 9º. A Câmara Municipal é composta de vereadores eleitos pelo sistema proporcional, como representantes do povo, com mandato de 4 anos.
Parágrafo 1º são condições de elegibilidade para o mandato de vereador, na forma da lei federal. Inciso 1. A nacionalidade brasileira. 2. O pleno exercício dos direitos políticos. 3. O alistamento eleitoral. 4. Os domicílios civil e eleitoral na circunscrição. 5. A filiação partidária. 6. A idade mínima de 18 anos, e 7. Ser alfabetizado. Parágrafo 2º revogado. Revogado pela emenda à Lei Orgânica nº 20 de 2000. Parágrafo 3º. O número de vereadores para a próxima legislatura, a iniciar-se em 1º de janeiro de 1993, é fixado em 21 cadeiras. Redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica nº 4 de 1992. Artigo 9-A. É fixado em 21 o número de vereadores da Câmara Municipal. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 20 de 2000. Artigo 10. A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente na sede do município, de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Parágrafo 1º. No primeiro ano de cada legislatura posse dar-se-á no dia 1º de janeiro com eleição da mesa, que sempre terá o mandato de 2 anos consecutivos, vedada a recondução para o mesmo cargo no biênio subsequente, excetuando-se quando nova legislatura. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 15 de 1996. Parágrafo 2º. A Câmara Municipal reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, conforme dispuser o seu regimento interno. Parágrafo 3º. A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á. Inciso 1. Pelo prefeito, quando este a entender necessária, para tratar de assunto urgente e de interesse público relevante. 2. Por seu presidente, para o compromisso e a posse do prefeito e do vice-prefeito. 3. Por seu presidente ou a requerimento da maioria dos membros da Casa, em caso da urgência ou interesse público relevante. Parágrafo 4º. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. Parágrafo 5º. As reuniões iniciais marcadas no caput deste artigo, quando caírem em sábados, domingos ou feriados, serão transferidas para a sessão ordinária mais próxima. Parágrafo 6º revogado. Revogado pela emenda à Lei Orgânica nº 11 de 1994. Artigo 11. As deliberações da Câmara Municipal e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros, salvo disposição em contrário constante na Constituição Federal e nesta Lei Orgânica. Artigo 12. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 13. As sessões da Câmara Municipal deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento, observado o disposto no artigo 28, inciso 12. Parágrafo 1º. Comprovada a impossibilidade de acesso ao recinto da Câmara Municipal, ou de outra causa que impeça a sua utilização, as sessões poderão ser realizadas em outro local designado pela mesa, comunicada à autoridade judiciária das circunstâncias. Parágrafo 2º. As sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara Municipal. Artigo 14. As sessões serão públicas e o vereador que tiver interesse na deliberação da matéria não poderá votar, sob pena de nulidade. Parágrafo único. O voto será sempre público nas deliberações da Câmara Municipal. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 23 de 2001. Artigo 15. As sessões somente poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo único. Considerar-se-á presente à sessão o vereador que assinar o livro de presença até o início da ordem do dia, participar dos trabalhos do plenário e das votações. Seção 2. Do funcionamento da Câmara Municipal, revogada por força da emenda à Lei Orgânica nº 21 de 2001. Artigos 16 a 25 revogados. Revogados pela emenda à Lei Orgânica nº 12 de 1994. Artigo 26 revogado. Revogado pela emenda à Lei Orgânica nº 21 de 2001. Seção 3. Das atribuições da Câmara Municipal.
Artigo 27. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, não exigida esta para o especificado nos artigos 24 e 40, dispor sobre as matérias de competência do município e, especialmente, redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 2 de 1991. Inciso 1. Legislar sobre tributos municipais. 2. Autorizar isenções e anistia fiscais e a remissão de dívidas. 3. Votar o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. 4. Deliberar sobre a obtenção concessão de empréstimos e operações de créditos, bem como a forma e os meios de pagamento. 5. Autorizar a concessão de auxílio e subvenções. 6. Autorizar a concessão de serviços públicos. 7. Autorizar a concessão de direito real de uso de bens municipais. 8. Autorizar a concessão administrativa de uso de bens municipais. 9. Autorizar a alienação de bens imóveis. 10. Autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo. 11. Dispor sobre criação, transformação, extinção de cargos, empregos e funções públicas e fixação dos respectivos vencimentos e salários, redação dada pela emenda número 2 e Lei Orgânica do Município, de 19 de março de 91. 12. Autorizar a criação, estruturação e atribuições das secretárias e órgãos da administração pública. 13. Aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. 14. Autorizar convênio com entidades públicas ou particulares e consórcios com outros municípios. 15. Dispor sobre delimitação do perímetro urbano. 16. Autorizar a alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos. 17. Dispor sobre normas urbanísticas, particularmente as relativas a zoneamento e parcelamento do solo. 18. Autorizar a transformação, fusão, cisão, extinção e incorporação das secretarias municipais e das entidades da administração direta e indireta, bem como das fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Parágrafo único. Em defesa do bem comum, a Câmara Municipal pronunciar-se-á sobre qualquer assunto de interesse público. Artigo 28. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras. Inciso 1. Eleger sua mesa, bem como destituí-la na forma regimental. 2. Elaborar o regimento interno. 3. Organizar os seus serviços administrativos e prover os cargos respectivos. 4. Propor a criação ou a extinção dos cargos e empregos dos seus serviços administrativos e a fixação dos respectivos vencimentos. Alínea A. Para a composição dos cargos em comissão, de lotação nos gabinetes dos vereadores, será observado o limite de um cargo para cada 3.500 habitantes do município de Osasco, redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica nº 31 de 2017. B. Para a aplicação do disposto na alínea deste inciso, será considerado a população estimada para o município de Osasco, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica nº 31 de 2017. 5. Conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores. 6. Autorizar o prefeito a ausentar-se do município. 7. Tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, no prazo máximo de 60 dias de seu recebimento, observados os seguintes preceitos. Alínea A. O parecer do Tribunal de Contas somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. B. Decorrido o prazo de 60 dias sem deliberação da Câmara Municipal, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas. C. Rejeitadas as contas, serão estas imediatamente remetidas ao Ministério Público para fins de direito. 8. Dar posse ao prefeito e vice-prefeito e decretar a perda de mandato do prefeito e dos vereadores, nos casos indicados na Constituição Federal, nesta lei orgânica e na legislação federal aplicável. 9. Autorizar a realização de empréstimo,
operação ou acordo externo de qualquer natureza, de interesse do município. 10. Proceder à tomada de contas do prefeito por meio da comissão especial, quando não apresentada à Câmara Municipal, no prazo e forma estabelecidos na lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º, da Constituição Federal. 11. Aprovar convênios, acordos ou qualquer outro instrumento celebrado pelo município com a União, com o Estado, com outra pessoa jurídica de direito público interno ou com entidades assistenciais ou culturais. 12. Estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões. 13. Deliberar sobre o adiamento e a suspensão de suas reuniões. 14. Criar comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado e prazo certo, mediante requerimento de 1/3 de seus membros. 15. Convocar o prefeito, os secretários municipais e os demais responsáveis pela administração direta e indireta. 16. Conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagens a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao município, ou nele se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante aprovação de 2/3 dos seus membros. 17. Solicitar a intervenção no município. 18. Julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, nos casos previstos em lei federal. 19. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta e fundações. 20. Fixar a remuneração do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, observando o que dispõe os artigo 37, inciso 11 e o artigo 150, inciso 3 e artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1, da Constituição Federal. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 30 de 2016. 21. Convocar audiências públicas em matéria de relevante interesse público. Parágrafo único. A Câmara Municipal terá comissões permanentes e especiais, conforme o estabelecido no regimento interno, cabendo iis. Inciso 1. Em razão da matéria de sua competência. Alínea A. Ou realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. B. Ou convocar os secretários municipais para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, sujeitando-se, pelo não comparecimento sem justificação adequada, às penas da lei. C. Ou convocar dirigentes de autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, para prestar informações sobre assunto da área de sua competência, previamente determinado, sujeitando-se, pelo não comparecimento sem justificação adequada às penas da lei. D. Ou receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra ação ou omissão das autoridades ou entidades públicas. E. Ou solicitar o depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. F. E exercer, no âmbito de sua competência, a fiscalização dos atos do Executivo e da administração indireta. G. E acompanhar a execução orçamentária com publicação mensal de parecer técnico. H. E apreciar programas de obras, planos municipais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. 2. As reuniões das comissões serão públicas e qualquer associação civil legalmente constituída previamente inscrita junto à presidência poderá opinar, no momento da discussão, sobre a matéria. 3. As comissões especiais criadas por deliberação do plenário, serão destinadas ao estudo de assuntos específicos à representação da Câmara Municipal em congressos, solenidades ou outros atos públicos. 4. Na formação das comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara Municipal. 5. O não atendimento pelas pessoas convocadas às determinações, no prazo estipulado pelas comissões, facultará ao presidente destas, solicitar a intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a legislação. 6. As testemunhas serão intimadas na forma e sob penas da lei, e, em caso de não comparecimento, ficarão sujeitas a enquadramento na lei penal.
7. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no seu regimento interno, serão criadas pela Câmara Municipal, mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que se promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 13 de 1995, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 35 de 2021. Seção 4. Dos vereadores. Artigo 29. Os vereadores são invioláveis no exercício do seu mandato e na circunscrição do município, por suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo único. No exercício de seu mandato, o vereador terá livre acesso às repartições públicas municipais, podendo diligenciar pessoalmente junto aos órgãos da administração direta e indireta, devendo ser atendido pelos respectivos responsáveis. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 18 de 2000. Artigo 30. É vedado ao vereador. Inciso 1. Desde a expedição do diploma. Alínea a. Firmar ou manter contrato com o município, com suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista ou com empresas concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. B. A aceitar cargos, empregos ou funções, no âmbito da administração pública direta e indireta municipal, salvo mediante aprovação em concurso público e observado o disposto nesta lei orgânica. 2. Desde a posse. Alínea a. Ou ocupar cargo, emprego ou função, na administração pública direta ou indireta do município, de que seja exonerável o ad nutum, salvo o cargo de secretário municipal, desde que se licencie do exercício do mandato. B. E exercer outro cargo eletivo federal ou estadual. C. O ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público do município, ou nela exercer função remunerada. D. A patrocinar causa junto ao município em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere a linha A ou do inciso 1. Artigo 31. Perderá o mandato o vereador. Inciso 1. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes. 3. Que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. 4. Que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias da Câmara Municipal, salvo doença comprovada, licença ou omissão por esta autorizada. 5. Que fixar residência fora do município. 6. Que perder ou tiver suspensos direitos políticos. 7. Quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal. 8. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º. Além de outros casos definidos no regimento interno da Câmara Municipal, considerar-se-á incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens ilícitas ou imorais. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 3, a perda do mandato será declarada pela Câmara Municipal por voto secreto da maioria de 2/3, mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Câmara Municipal, assegurada ampla defesa. Artigo 32. O vereador poderá licenciar-se. Inciso 1. Por motivo de doença. 2. Para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 28 de 2006. 3. Para desempenhar missões temporárias, de caráter cultural ou de interesse do município. Parágrafo 1º. Não perderá o mandato, considerando-se automaticamente licenciado, o vereador investido no cargo de secretário municipal, conforme previsto no artigo 30, inciso 2, letra A, in fine. Parágrafo 2º. O vereador licenciado nos termos dos incisos 1 e 3 não terá prejuízo de sua remuneração.
Parágrafo 3º. A licença para tratar de interesse particular não será inferior a 30 dias, e o vereador não poderá reassumir o exercício do mandato antes do término da licença. Parágrafo 4º. Independentemente de requerimento, considerar-se-á como licença ou não comparecimento às reuniões, de vereador, privado, temporariamente, de sua liberdade, em virtude de processo criminal em curso. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 1º, o vereador poderá optar pela remuneração do mandato. Artigo 33. Dar-se-á a convocação do suplente do vereador nos casos de vaga ou de licença. Parágrafo 1º. O suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 15 dias, contados da data da convocação, salvo justo motivo aceito pela Câmara Municipal, quando se prorrogará o prazo. Parágrafo 2º. Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior não for preenchida, calcular-se-á o quórum em função dos vereadores remanescentes. Artigo 34. A renúncia do vereador far-se-á por dirigido à Câmara Municipal, reputando-se aberta a vaga, independentemente de votação, desde que lido em sessão pública. Seção 5. Do processo legislativo. Artigo 35. O processo legislativo compreende a elaboração de: Inciso 1. Emendas à lei orgânica. 2. Leis complementares. 3. Leis ordinárias. 4. Resoluções. 5. Decretos legislativos. 6. Indicações, requerimentos, recursos e moções. Artigo 36. A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. 2. Do prefeito. 3. De iniciativa popular, através de manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado do município. Parágrafo 1º. A proposta será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa da Câmara Municipal, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 3º. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção no município. Artigo 37. A iniciativa das leis cabe a qualquer vereador e ao prefeito, bem como ao eleitorado que a exercerá sob a forma de moção articulada, subscrita, no mínimo, por 5% do total do número de eleitores do município. Parágrafo único. As questões relevantes ao destino da cidade poderão ser submetidas a plebiscito e a referendo, quando pelo menos 5% do eleitorado requerer a Justiça Eleitoral, ouvida a Câmara Municipal. Artigo 38. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias, exceto os incisos 7 e 11, deste artigo, que exigem aprovação de 2/3 dos vereadores. Parágrafo único. São leis complementares, dentre outras previstas nesta lei orgânica. Inciso 1. Código Tributário. 2. Código de Obras. 3. Código de Educação. 4. Código de Normas Sanitárias e de Saúde. 5. Código de Postura. 6. Código de Saneamento e Proteção ao Meio Ambiente. 7. Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. 8. Lei instituidora do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos. 9. Lei da Guarda Municipal. 10. Lei de Criação de Cargos, Empregos ou Funções Públicas. 11. Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Artigo 39. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre: Inciso 1. Criação, transformação ou extinção de cargos, empregos ou funções públicas, na administração direta e autarquia, além de fundações, ou aumento de suas remunerações. 2. Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, empregos ou funções, estabilidade e aposentadoria. 3. Criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração pública. 4. Matéria orçamentária e a que autoriza a abertura de créditos ou conceda auxílios, prêmios e subvenções. 5. Guarda Municipal. Parágrafo único.
não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito, ressalvado o disposto no inciso 4, primeira parte. Artigo 40 compete exclusivamente à mesa da Câmara Municipal, redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 2 de 1991. Inciso 1. Autorização para abertura de créditos suplementares, ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias dos seus serviços. 2. Organização dos seus serviços administrativos, criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração. Parágrafo único. Nos projetos de competência exclusiva da mesa não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista, ressalvado o disposto na parte final do inciso 2 deste artigo, se assinada pela maioria absoluta dos vereadores. Artigo 41. O prefeito poderá solicitar urgência na apreciação de projetos de sua iniciativa, devendo instruir com cópias da legislação original e suas alterações posteriores no caso deste versar sobre a alteração de outra lei. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 19 de 2000. Parágrafo 1º. Solicitada a urgência, a Câmara Municipal deverá manifestar-se em até 45 dias sobre a proposição, contados da data em que for feito o pedido, desde que observado o disposto no caput deste artigo. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 19 de 2000. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior sem deliberação pela Câmara Municipal, será a proposição incluída na ordem do dia, sobrestando-se as demais proposições, para que se ultime a votação. Parágrafo 3º. O prazo do parágrafo 1º não corre no período de recesso legislativo, nem se aplica ao projetos de lei complementar. Artigo 42. Aprovado o projeto de lei, será este enviado ao prefeito, que, aquecendo, o sancionará. Parágrafo 1º. O prefeito, considerando o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo do parágrafo 1º, o silêncio do prefeito importará sanção. Parágrafo 4º. A apreciação do veto pelo plenário será feita dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, em uma só discussão e votação, com parecer ou sem ele, considerando-se rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. Parágrafo 5º. Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito para promulgação. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até a sua votação final. Parágrafo 7º. A não promulgação da lei no prazo de 48 horas pelo prefeito, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, criará para o presidente da Câmara Municipal a obrigação de fazê-lo em igual prazo. Artigo 43. Os projetos de resolução disporão sobre matéria de interesse interno da Câmara Municipal, e os projetos de decreto legislativo sobre os demais casos de sua competência privativa. Parágrafo 1º. Os projetos de decreto legislativo e de resolução terão sua elaboração, redação, alteração e consolidação de acordo com as mesmas normas técnicas relativas às leis, bem como o que dispuser o regimento interno da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. Os recursos são proposições contra atos do presidente ou da mesa da Câmara Municipal e serão interpostos dentro do prazo de 5 dias, contados da data da ocorrência e ciência do interessado, por simples petição a ele dirigida, sendo julgado pelo plenário prioritariamente na sessão subsequente. Artigo 44. A matéria constante de projeto de lei rejeitado, somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, ou por 5% do eleitorado do município. Artigo 45. Dependerão do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, entre outras previstas nesta lei orgânica, as seguintes matérias. Inciso 1. Leis concernentes a alínea em aprovação e alteração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado.
b. Ou suprimida pela emenda à Lei Orgânica nº 12 de 1994. c. A concessão de direito real de uso. d. E a alienação de bens imóveis. E a aquisição de bens imóveis por doação com encargo. f. A alteração de denominação de próprios, vias e logradouros públicos. g. A obtenção de empréstimo de particular ou de qualquer natureza. Inciso 2. Aprovação da representação solicitando alteração do nome do município. Parágrafo único. Nestas matérias terá voto o presidente da Câmara Municipal, bem como na eleição da mesa e em caso de empate. Seção 6. Da participação popular. Artigo 46. A participação popular será garantida mediante: inciso 1. Plebiscito. 2. Referendo. 3. Iniciativa popular de leis. 4. Audiências públicas. 5. Conselhos populares. 6. Tribuna livre. Parágrafo 1º. O plebiscito e o referendo poderão ser convocados na forma e para os fins constantes do parágrafo único do artigo 37. Parágrafo 2º. A iniciativa popular de leis obedecerá ao disposto no caput do artigo 37. Parágrafo 3º. 1% do eleitorado do município poderá requerer as audiências públicas, que serão regulamentadas em lei. Parágrafo 4º. Os conselhos populares, que terão informações sobre quaisquer atos, fatos, projetos ou documentos da administração, terão a composição, estrutura, atribuições e mandato definidos em lei, garantida a participação de entidades representativas. Parágrafo 5º. O regimento interno da Câmara Municipal disporá sobre a tribuna livre, garantindo a participação de populares, entidades civis, associações ou sindicatos, para tratar de relevantes assuntos de interesse da comunidade ou das classes e categorias representadas. Artigo 47. É direito de qualquer cidadão, seja diretamente ou através de entidade legalmente constituída, ou de partido político, denunciar aos órgãos competentes a prática por empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, de atos lesivos aos direitos dos usuários, cabendo ao poder público apurar a sua veracidade e aplicar as sanções cabíveis, quando o caso. Seção 7. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Artigo 48. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Executivo, instituído em lei. Parágrafo 1º. O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual a que for atribuída essa incumbência, e compreenderá a apreciação das contas do prefeito e da mesa daquela, o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentária do município, o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária, bem como o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Parágrafo 2º. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, de direito privado que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o município responda ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. Parágrafo 3º. As contas relativas à aplicação dos recursos públicos transferidos pela União e pelo Estado serão prestados na forma da legislação federal e estadual em vigor, podendo o município suplementar essas contas, sem prejuízo de sua inclusão na prestação anual de contas. Parágrafo 4º. Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade sindical é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ao Tribunal de Contas ou à Câmara Municipal. Parágrafo 5º. A Câmara Municipal, por decisão da maioria dos seus membros, poderá realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo e executivo. Artigo 49. O Executivo manterá sistema de controle interno, a fim de: inciso 1. Criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo e regularidade à realização da receita e despesa. 2. Acompanhar as execuções de programas de trabalho e orçamento. 3. Avaliar os resultados alcançados pelos administradores. 4. Verificar a execução dos contratos.
Artigo 50. As contas do município ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer munícipe, numa sala da prefeitura, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. Artigo 51. Verificada a ilegalidade ou irregularidade de qualquer receita ou despesa do município, inclusive as decorrentes do contrato com terceiros, a Câmara Municipal deverá: Inciso 1. Decretar prazo razoável para que o órgão da administração pública direta ou indireta adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei ou correção da irregularidade. 2. Sustar, se não atendida, a execução do ato impugnado. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal deliberará sobre a solicitação de que tratam os incisos 1 e 2 deste artigo, no prazo de dias, fim do qual, sem pronunciamento do Poder Legislativo será considerada insubsistente a impugnação. Parágrafo 2º. O prefeito poderá ordenar a execução do ato a que se refere o inciso 2 deste artigo ou ad referendum ou da Câmara Municipal. Capítulo 2. Do Poder Executivo. Seção 1. Do Prefeito e do Vice-Prefeito. Artigo 52. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos secretários municipais. Parágrafo único. Aplica-se a elegibilidade para o Prefeito e para o Vice-Prefeito o disposto no parágrafo 1º do artigo 9º, além do requisito da idade mínima de 21 anos. Artigo 53. A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizar-se-á simultaneamente, nos termos estabelecidos no artigo 29, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A eleição do Prefeito importará a do Vice-Prefeito com ele registrado. Parágrafo 2º. Será considerado eleito prefeito o candidato que, registrado por partido político, obtiver maioria absoluta dos votos, não computados, os em brancos e os nulos. Parágrafo 3º. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 4º. Ocorrendo, antes de realizado o segundo turno, morte, desistência ou impedimento legal do candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Parágrafo 5º. Na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescendo, em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Artigo 54. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse em 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, em sessão na Câmara Municipal, prestando compromisso de manter, defender e cumprir a lei orgânica, observar as leis da União, do Estado e do município, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Parágrafo único. Decorridos 10 dias da data fixada para a posse, se o prefeito ou vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 55. Substituirá o prefeito, no caso de impedimento e suceder-lhe-á no caso de vaga, o vice-prefeito. Parágrafo 1º. O vice-prefeito não poderá recusar-se a substituir o prefeito, sob pena de destituição do seu cargo. Parágrafo 2º. O vice-prefeito, além de outras atribuições que forem conferidas por lei, auxiliará o prefeito sempre que por ele convocado para missões especiais. Artigo 56. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, ou vacância do cargo, assumirá a administração municipal o presidente da Câmara Municipal. Parágrafo único. O presidente da Câmara Municipal recusando-se, por qualquer motivo, a assumir o cargo de prefeito, perderá, automaticamente o de dirigente do Legislativo, ensejando, assim, a eleição de outro membro para ocupar, em seu lugar, a chefia do Poder Executivo. Artigo 57. O mandato de prefeito é de 4 anos, tendo início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição, podendo ser reeleito para um único período subsequente. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 26 de 2003. Artigo 58. O prefeito e o vice-prefeito, este quando do exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do município, por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo ou mandato. Parágrafo 1º. O prefeito regularmente licenciado terá direito a perceber a remuneração, quando: Inciso 1.
impossibilitado de exercer o cargo por motivo de doença devidamente comprovada. 2. A serviço ou missão de representação do município. Parágrafo 2º. A remuneração do prefeito será estipulada na forma do inciso 20 do artigo 28. Artigo 59. No ato da posse, o prefeito e o vice-prefeito deverão desincompatibilizar-se. Na mesma ocasião e ao término do mandato, eles deverão fazer declarações de seus bens, as quais serão publicadas no órgão oficial e arquivadas na Câmara Municipal, constando das respectivas atas o seu resumo. Seção 2. Das atribuições do prefeito. Artigo 60. Ao prefeito, como chefe da administração, compete, com auxílio dos secretários municipais, dar cumprimento às deliberações da Câmara Municipal, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do município, bem como adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de utilidade pública, sem exceder as verbas orçamentárias. Artigo 61. Compete ao prefeito, entre outras atribuições. Inciso 1. A iniciativa das leis, na forma e casos previstos nesta lei orgânica. 2. Representar o município em juízo e fora dele. 3. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara Municipal e expedir os regulamentos para sua fiel execução. 4. Vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela Câmara Municipal. 5. Decretar, nos termos da lei, a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou interesse social. 6. Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos. 7. Permitir ou autorizar a execução de serviços públicos por terceiros. 8. Prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores. 9. Enviar à Câmara Municipal os projetos de leis relativos ao Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual previstos nesta lei orgânica. 10. Encaminhar, anualmente, à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado a sua prestação de contas e a da mesa daquela, referente ao exercício anterior, na forma e prazos estabelecidos na lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º, da Constituição Federal. 11. Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas por lei. 12. Fazer publicar os atos oficiais. 13. Prestar à Câmara Municipal, dentro de 15 dias úteis, as informações solicitadas. 14. Prover os serviços e obras da administração pública. 15. Promover a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos aprovados pela Câmara Municipal. 16. Aplicar multas previstas em lei a contratos, bem como revê-las quando impostas irregularmente. 17. Resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidas. 18. Oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela Câmara Municipal. 19. Aprovar projetos de edificação e planos de loteamento, arruamento e zoneamento urbano e para fins urbanísticos. 20. Apresentar, em 31 de janeiro de cada ano, à Câmara Municipal, relatório circunstanciado sobre o estado das obras e dos serviços municipais, assim como o programa da administração para o ano seguinte. 21. Organizar os serviços internos das repartições criadas por lei, sem exceder as verbas para tal fim destinado. 22. Contrair empréstimos e realizar operações de créditos, mediante prévia autorização legislativa. 23. Providenciar sobre a administração e a alienação dos bens do município, na forma da lei. 24. Organizar e dirigir, nos termos da lei, os serviços relativos às terras do município. 25. Desenvolver o sistema viário. 26. Conceder auxílios, prêmios e subvenções, nos limites das respectivas verbas orçamentárias e do plano de distribuição, com prévia aprovação legislativa. 27. Providenciar sobre o implemento do ensino. 28. Estabelecer a divisão administrativa do município, de acordo com a lei. 29.
solicitar o auxílio das autoridades polícias do Estado para garantia do cumprimento dos seus atos. 30. Adotar providências para conservação e salvaguarda do patrimônio municipal. Artigo 62. O prefeito poderá delegar, por decreto, a seus auxiliares as funções administrativas que não sejam de sua exclusiva competência. Seção 3. Da perda e extinção do mandato. Artigo 63. É vedado ao prefeito assumir outro cargo, emprego ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 77, inciso 1, 4 e 5. Parágrafo 1º. É igualmente vedado ao prefeito e ao vice-prefeito desempenharem função de administração em qualquer empresa privada. Parágrafo 2º. A infringência ao disposto neste artigo e em seu parágrafo 1º importará em perda do mandato. Artigo 64. As incompatibilidades declaradas no artigo 30, seus incisos e alíneas, estendem-se, no que forem aplicáveis, ao prefeito e aos secretários municipais. Artigo 65. O prefeito será julgado perante o Tribunal de Justiça por crimes definidos em lei federal. Artigo 66. São infrações político-administrativas do prefeito as previstas na lei federal e nesta lei orgânica. Parágrafo 1º. O prefeito será julgado pela prática de infrações político-administrativas perante a Câmara Municipal, sendo-lhe assegurado, entre outros requisitos de validade, o contraditório, a publicidade, a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, e a decisão motivada, que se limitará a decretar a cassação do mandato. Parágrafo 2º. A decretação da cassação do mandato se efetivará por decisão de 2/3 dos componentes da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. Se, decorridos 180 dias, o julgamento não estiver concluído, o processo será arquivado. Parágrafo 4º. O prefeito, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Artigo 67. Será declarado vago pela Câmara Municipal o cargo de prefeito, quando: inciso 1. Ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por crime funcional ou eleitoral. 2. Deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara Municipal, dentro do prazo de 10 dias. 3. Infringir as normas dos artigos 30 e 58. 4. Perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Seção 4. Dos auxiliares diretos do prefeito. Artigo 68. São auxiliares diretos do prefeito os secretários municipais. Parágrafo único. Os cargos de secretários são de livre nomeação e exoneração do prefeito. Artigo 69. A lei estabelecerá as atribuições dos secretários, definindo-lhes a competência, deveres e responsabilidades. Artigo 70. São condições essenciais à investidura no cargo de secretário. Inciso 1. Ser brasileiro. 2. Estar no exercício dos direitos políticos. 3. Ser maior de 21 anos. Artigo 71. Além das atribuições fixadas em lei, compete aos secretários: inciso 1. Subscrever atos e regulamentos referentes aos seus órgãos. 2. Expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e regulamentos. 3. Apresentar ao prefeito relatório anual dos serviços realizados por suas repartições. 4. Comparecer à Câmara Municipal, sempre que convocado por ela, para apresentação de esclarecimentos oficiais. Artigo 72. Os secretários são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assumirem, ordenarem ou praticarem. Artigo 73. Os secretários serão sempre nomeados em comissão, farão declaração pública de bens no ato da posse no término do exercício do cargo e terão os mesmos impedimentos do vereadores e prefeito enquanto nele permanecerem. Seção 5. Da situação administrativa. Artigo 74. Até o final do mandato, o prefeito providenciará, para entrega ao seu sucessor e para publicação imediata, relatório da situação da administração municipal, que conterá, entre outras informações atualizadas, as relativas a: inciso 1. Dívidas do município,
com as datas dos respectivos vencimentos, inclusive as de longo prazo e encargos decorrentes das operações de crédito, informando sobre a capacidade da administração municipal realizar operações de crédito de qualquer natureza. 2. Medidas necessárias das contas municipais perante o Tribunal de Contas, referentemente a seu último ano de mandato. 3. Prestação de contas dos convênios celebrados com organismos da União, do Estado ou com outras entidades públicas ou privadas, bem como do recebimento de subvenções e auxílios. 4. Situação dos contratos com concessionárias e permissionárias de serviços públicos. 5. Estado dos contratos de obras e serviços em execução ou apenas em formalização, informando sobre o que foi realizado e pago, além do que houver por executar, com os respectivos prazos. 6. Transferências a serem recebidas da União e do Estado, por força de mandamentos constitucionais ou convênios. 7. Projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo em curso na Câmara Municipal. 8. Situação dos servidores do município, seu custo mensal, quantidade e órgãos em que estão lotados e em exercício. Título 3. Da Organização Administrativa Municipal. Capítulo 1. Da Administração Municipal. Seção 1. Da Estrutura Administrativa. Artigo 75. A administração municipal é constituída dos órgãos integrados na estrutura administrativa da Prefeitura e de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Parágrafo 1º. Os órgãos da administração direta que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura, organizam-se e coordenam-se atendendo aos princípios técnicos recomendáveis ao bom desempenho de suas atribuições, atendendo às peculiaridades locais e um processo permanente de planejamento. Parágrafo 2º. As entidades dotadas de personalidade jurídica própria que compõem a administração indireta do município classificam-se em: Inciso 1. Autarquia. 2. Empresa pública. 3. Sociedade de economia mista. Parágrafo 3º. A administração municipal é fundacional quando realizada por fundação instituída e mantida pelo poder público. Seção 2. Da administração pública. Artigo 76. A administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes do município, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e também ao seguinte. Inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. 2. A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego, na carreira. 5. Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei. Alínea ao funcionário público efetivo da municipalidade que exerceu ou vem exercer cargos, empregos ou funções que proporcionem vencimentos superiores do que é titular perante a administração pública municipal direta ou indireta, seja que título for, por 10 anos consecutivos, ou mais de 11 anos com interrupção, fica assegurada a incorporação ao vencimento da diferença entre um e outro padrão, considerando-se para tal, a jornada semanal de 40 horas. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 33 de 2018, a alínea ao declarada inconstitucional, conforme ad número 20372331, 66.2019.8.26.0000. 6. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal.
7. A lei assegurará percentual de cargos, empregos e funções para as pessoas portadoras de deficiência na base de, no mínimo, 2%, em cada órgão ou entidade do governo municipal, inclusive autarquias, sociedades de economia mista e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 8. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 9. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á sempre em 1º de maio, na forma da lei. 10. A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observando, como limite máximo, os valores percebidos em espécie, pelo prefeito. 11. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 12. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos, para efeito de remuneração pessoal do servidor público, ressalvado disposição em contrário contida nesta Lei Orgânica e no artigo 39, parágrafo 1º, da Constituição Federal. 13. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidores públicos não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 14. Os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis e a remuneração observará o que dispõe os artigo 37, incisos 11 e 12, o artigo 150, inciso 2, o artigo 153, inciso 3 e artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1, da Constituição Federal. 15. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Alínea A e A de 2 cargos de professor. B e A de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. C e A de 2 cargos privativos de médicos. 16. A proibição de acumular cargos estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades e economia mista e fundações mantidas pelo poder público. 17. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienação serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas de proposta, nos termos da lei, exigindo-se a qualificação técnico-econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. 18. A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de 10 dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. 19. Os recursos provenientes dos descontos compulsórios dos servidores públicos destinados ao Instituto de Previdência do município de Osasco, deverão ser postos à disposição da autarquia até o 5º dia do mês subsequente ao vencido e a contrapartida do município até o 10º dia. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 14 de 1995. 20. Os vencimentos, salários, vantagens ou qualquer outra parcela remuneratória dos servidores, deverão ser pagos até o 5º dia útil de cada mês subsequente ao vencido, corrigidos monetariamente quando feitos com atraso, de acordo com os índices oficiais aplicáveis à espécie. 21. É vedada a estipulação de limite de idade, salvo situações objetivamente consideradas, para ingresso por concurso público na administração direta, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, respeitando-se apenas o limite constitucional para aposentadoria compulsória. 22. Os órgãos da administração direta e indireta ficam obrigados a constituir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, e, quando assim o exigirem suas atividades, Comissão de Controle Ambiental visando a proteção da vida, do meio ambiente e das condições de trabalho dos seus servidores, na forma da lei. 23. Fica assegurado o direito de reunião, fora do expediente, em locais de trabalho aos servidores públicos e ao Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos do município de Osasco, bem como a manutenção de quadro de avisos e acesso aos locais de trabalho para distribuição de boletins do sindicato e informações de interesse da categoria. 24.
Todas as repartições públicas, empresas e órgãos municipais deverão afixar em locais de acesso ao público, relação nominal das pessoas que trabalham no local, sua função e horário. 25. É vedado ao Executivo e ao Legislativo a nomeação em cargos de comissão e funções de confiança, de pessoas que tenham sido condenadas por crime de corrupção em quaisquer formas cometidas em nível municipal, estadual ou federal e da administração direta e indireta, com sentença transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. 26. Fica instituída a obrigatoriedade de um diretor representante e de um conselho de representantes eleitos pelos servidores, nos órgãos da administração direta e indireta, bem como nas fundações instituídas e mantidas pelo poder público, cabendo à lei definir os limites de sua competência e atuação. 27. Aplicam-se aos agentes políticos e detentores de mandato eletivo os direitos assegurados pelo artigo 7º, inciso 8 e 17 da Constituição Federal. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 34 de 2019. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Parágrafo 3º. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinas em lei. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 5º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Artigo 77. Ao servidor público, com exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado de seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 5. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Seção 3. Dos servidores públicos. Artigo 78. Ao município instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo 1º. A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimento para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Parágrafo 2º. A jornada de trabalho do servidor público não será superior a 8 horas diárias ou 40 semanais. Parágrafo 3º. É assegurado à servidora pública descansos especiais, não coincidentes com horários de refeição, durante a jornada diária de trabalho, para a amamentação do próprio filho, até que este complete 8 meses de idade, sendo 2 períodos de meia hora de descanso para aquela sujeita a tempo superior a 6 horas diárias, e de um período de 30 minutos para as demais. Parágrafo 4º. Aplica-se a esses servidores o disposto no artigo 39, parágrafo 2º da Constituição Federal. Parágrafo 5º. Nas questões de interesse dos servidores públicos, os poderes legislativo e executivo negociarão com o sindicato da categoria, observado o disposto no artigo 8º e seus incisos, da Constituição Federal. Parágrafo 6º. A remuneração extraordinária do servidor será superior, no mínimo, em 50% à da normal, e, em domingos e feriados ela será de 100%, no mínimo.
Parágrafo 7º. O município garantirá proteção especial à servidora, dando estabilidade no cargo ou emprego desde o início da sua gestação até 120 dias, contado o vencimento de sua licença, e adequando ou mudando temporariamente suas funções nos tipos de trabalho comprovadamente prejudiciais à sua saúde ou à do nascituro. Parágrafo 8º. O município concederá licença de até 120 dias para servidoras que vierem adotar crianças até 7 anos de idade, a partir do ato da adoção, sem prejuízo do cargo, emprego ou função e dos vencimentos ou salários, nos termos a ser estabelecidos em lei. Artigo 79. É garantido ao servidor público o direito à livre organização sindical, conforme estabelecido no artigo 8º da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Fica assegurado ao servidor público eleito para ocupar cargo de direção ou representação sindical da categoria o direito de afastar-se de suas funções, durante o tempo em que durar o mandato, recebendo seus vencimentos e vantagens do cargo, emprego ou função. Parágrafo 2º. Fica assegurado o desconto em folha de pagamento dos servidores, das contribuições sindicais obrigatórias e daquela prevista no inciso 4, do artigo 8º, da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Serão também descontadas em folha a contribuição à associação sindical, mediante autorização escrita do interessado. Parágrafo 4º. Os descontos referidos nos parágrafos anteriores serão repassados ao sindicato da categoria até 5 dias após pagamento dos servidores. Artigo 80. Fica assegurado que o pagamento de verbas rescisórias dos servidores demitidos seja feito com o acompanhamento da respectiva homologação pelo órgão sindical da categoria. Artigo 81. O servidor público abrangido pelo regime próprio de previdência do município de Osasco será aposentado. Inciso 1. Voluntariamente, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos. Alínea: 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem. B. O 25 anos de contribuição. C. O mínimo de 10 anos de efetivo exercício de serviço público. D. Os 5 anos no cargo efetivo, nível ou classe e carga horária em que for concedida a aposentadoria. 2. Compulsoriamente, aos 75 anos de idade. 3. Por incapacidade permanente para o trabalho, quando for considerado, por junta médica do órgão de perícia médica previdenciária do Instituto de Previdência do município de Osasco, IPMO, insuscetível de readaptação. Parágrafo único. O servidor, após 30 dias decorridos da apresentação do pedido de aposentadoria, instruído com prova de ter completado o tempo de serviço necessário à obtenção do direito, poderá cessar o exercício da função pública, independentemente de qualquer formalidade. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 37 de 2021. Artigo 81. Ao servidor com deficiência será aposentado voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no cargo efetivo, nível ou classe e carga horária em que for concedida a aposentadoria, observadas as seguintes condições, redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 37 de 2021. Inciso 1. Pelo grau de deficiência, redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 37 de 2021. Alínea: A. Ou 20 anos de contribuição, se mulher, e 25 anos de contribuição, se homem, no caso de deficiência grave, redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 37 de 2021. B. O 24 anos de contribuição, se mulher, e 29 anos de contribuição, se homem, no caso de deficiência moderada, redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 37 de 2021. C. O 28 anos de contribuição, se mulher, e 33 anos de contribuição, se homem, no caso de deficiência leve. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 37 de 2021. Inciso 2. Por idade, vá aos 55 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 37 de 2021.
Artigo 81b. O servidor integrante da carreira de Guarda Civil Municipal será aposentado voluntariamente, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica nº 37 de 2021. Inciso 1. 52 anos de idade, se mulher, 55 anos de idade, se homem, redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica nº 37 de 2021. 2. 30 anos de contribuição, redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica nº 37 de 2021. 3. 25 anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica nº 37 de 2021. 4. 5 anos no cargo efetivo, nível ou classe carga horária em que for concedida a aposentadoria. Redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica nº 37 de 2021. Artigo 81. Seu servidor cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou à associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, será aposentado voluntariamente, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica nº 37 de 2021. Inciso 1. 60 anos de idade, redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica nº 37 de 2021. 2. 25 anos de contribuição e de efetiva exposição, redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica nº 37 de 2021. 3. 1 de dezembro anos de efetivo exercício de serviço público, redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica nº 37 de 2021. 4. 5 anos no cargo efetivo, nível ou classe carga horária em que for concedida a aposentadoria. Redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica nº 37 de 2021. Artigo 81. O servidor titular de cargo de professor será aposentado voluntariamente, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica nº 37 de 2021. Inciso 1. 57 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem, redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica nº 37 de 2021. 2. 25 anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério, na educação infantil, no ensino fundamental ou ensino médio, redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica nº 37 de 2021. 3. 10 anos de efetivo exercício de serviço público, redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica nº 37 de 2021. 4. 5 anos no cargo efetivo, nível ou classe carga horária em que for concedida a aposentadoria. Redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica nº 37 de 2021. Artigo 82. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 37 de 2021. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá um cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Artigo 83. Nenhum servidor poderá ser diretor, ou integrar conselhos de empresas fornecedoras, ou que realize qualquer modalidade de contrato com o município, sob pena de demissão do serviço. Artigo 84. É garantido ao servidor público a participação no Conselho do Instituto de Previdência do município de Osasco, através da eleição direta entre os segurados. Parágrafo único. Fica assegurado ao sindicato da categoria o acompanhamento para eleição do conselho referido neste artigo, com direito à participação na apuração dos votos. Artigo 85. Fica assegurado ao servidor municipal que perceba vencimentos de até 6 salários mínimos vigentes no país, uma cesta básica mensal,
como parte complementar para sua subsistência, sem nenhuma oneração em seus vencimentos e proventos, nos termos da lei. Parágrafo 1º. O servidor municipal aposentado e ou pensionista que firme novo vínculo de trabalho com a municipalidade receberá apenas uma cesta básica, obedecida a regra do caput deste artigo. Parágrafo 2º. O servidor que acumular cargo público, consoante as hipóteses previstas no artigo 37, inciso 16, alíneas O, B e o C da Constituição Federal, receberá apenas uma cesta básica, obedecida, da mesma forma, a regra do caput do artigo. Parágrafo 3º. Ficam garantidas ao sindicato da categoria todas as informações sobre as empresas ou entidades fornecedoras da cesta básica, bem como informações sobre os critérios da quantidade, qualidade e custo dos produtos. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 22 de 2001. Parágrafo 4º. O benefício a que se refere o caput poderá ser oferecido através da entrega de cestas básicas ou in natura, em espécie ou por meio de outras formas que garantam o acesso do servidor ao benefício. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 27 de 2005. Artigo 86. A duração da jornada de trabalho nas creches não será superior a 6 horas diárias ou 30 horas semanais, para servidores investidos em cargo e emprego de pajem. Parágrafo único. Para os demais servidores, deverá ser obedecida a jornada legal fixada para os respectivos cargos e empregos. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 10 de 1994. Artigo 87. O servidor público demitido por ato administrativo, se absolvido pela Justiça, na ação referente ao ato que deu causa à demissão, será reintegrado ao serviço público com todos os direitos adquiridos. Artigo 88. Fica o Poder Executivo obrigado a conceder vale-transporte aos servidores públicos do município. Artigo 89. A administração pública assegurará a atualização e reciclagem dos servidores, através de cursos, bolsa de estudos e outras formas de educação formal, implantando imediatamente cursos de alfabetização para aqueles que dela necessitarem. Artigo 90. O servidor, durante o exercício do mandato de vereador, será inamovível. Artigo 91. O servidor municipal será responsável civil, criminal e administrativamente pelos atos que praticar no exercício de cargo, emprego ou função, ou a pretexto de exercê-lo. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações, para ficar sabendo dos nossos vídeos em primeira mão. Até a posse!